Bem, hoje nós vamos falar sobre um tipo de procedimento usado para dores crônicas que é muito utilizado em pacientes que têm dor na região abdominal. Muitas das vezes dores que são decorrentes de algum processo oncológico, algum paciente que tenha algum tipo de câncer na região mais superior do abdômen. O nome desse procedimento é bloqueio do plexo celíaco. Acompanhe. Então, esse tipo de procedimento ele é utilizado para diversas vísceras, para diversa dor de vísceras, mas em especial onde o uso dele é mais disseminado é pacientes que têm dor devido a um câncer gástrico ou um câncer de pâncreas e um câncer hepático, um câncer no fígado. Então, para poder a gente entender o que é o bloqueio do plexo celíaco, é importante que entendamos inicialmente o que é essa estrutura, o que é o plexo celíaco. Então, o plexo celíaco, essa estrutura, conforme a gente pode ver, que está situada na região do abdômen, então ela está aqui, ó, sobrepondo essas vísceras aqui, a gente consegue ver o fígado, conseguimos ver os rins, conseguimos ver a vesícula biliar, né? Conseguimos aqui, ó, ver o estômago nessa região e o pâncreas também delimitado aqui, como se estivesse na região próxima a ele, né? Aqui é aquela artéria extremamente importante no nosso organismo chamada aorta, e aqui tem um tronco celíaco, uma grande artéria de onde partem artérias menores que vão irrigar essas mesmas vísceras que a gente acabou de comentar. Então, esse plexo celíaco, esse conglomerado de nervos, ele recebe nervos que são responsáveis pela sensibilidade da víscera, então sensibilidade visceral, desde o nível que a gente chama T5, que é o 5º nível torácico, ao 12º nível torácico da medula espinhal, responsável pelos nervos que chamamos de esplâncnicos, né? E é importante que ele não tem fibras somáticas, não tem fibras da pele, do músculo, da região abdominal. Consequentemente, também, a gente começa a traçar um raciocínio diagnóstico de que eles fazem parte, sim, de uma dor abdominal, desde que essa dor seja de origem da víscera, mas não de uma dor abdominal que seja de origem da parede, seja de origem ali da pele, musculatura, tecido celular subcutâneo. Então isso é importante para poder a gente justamente diferenciar esses subtipos de dores posteriormente. Outra coisa importante, já falamos sobre a localização e também que ele recebe essas fibras justamente dessas vísceras, dessas localizações. Então, a pergunta que vem é, para que serve então esse bloqueio de plexo celíaco? É um procedimento não cirúrgico, é um procedimento percutâneo através da pele, né, para alívio de dores abdominais. Então, essa seria a principal função desse procedimento. Além das dores oncológicas, além das dores ocasionadas por câncer nessas vísceras, ele também pode ser usado em situações que não são devido a câncer, como o caso da pancreatite, principalmente pancreatite crônica, né? Onde cursa com uma dor muito intensa, uma dor que interfere muito no dia a dia da vida do paciente, e também doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, também podem ter algum benefício quando se utiliza desse tipo de procedimento. Mas onde que está subsidiado, a principal indicação é justamente em câncer, né? Paciente que tem câncer no pâncreas, fígado, estômago e outras vísceras abdominais da região superior do abdômen se beneficiam bastante desse procedimento. Então, conforme a gente pode ver, o plexo celíaco aqui, ó, na região anterior da aorta, recebe fibras de diversas vísceras. Então, se tem alguma alteração no estômago, por exemplo, algum processo doloroso, esse sinal de dor ele vai chegar no cérebro, mas primeiramente ele vai passar por esse plexo celíaco para depois então ser retransmitido à medula e da medula ascender até o cérebro para poder ser percebido. Dores abdominais severas e intratáveis, elas também têm sua indicação nesse caso de pacientes que podem se beneficiar de bloqueio de plexo celíaco, e elas servem para diagnóstico e terapia também. Então, o que é isso? Imaginem só que alguém tem uma dor muito severa na região do abdômen. Então, ela aponta ali para você como se fosse logo abaixo daquele externo, aquele osso do peito. Essa dor nessa região, ela pode ser tanto somática, ela pode ser da parede abdominal, como também pode ser das vísceras que estão abaixo daquela região de paciente queixador. Qual é uma forma que a gente pode lançar a mão para poder justamente definir se essa dor é visceral
ou se essa dor é somática. Uma das situações é justamente o bloqueio do plexo celíaco. Se o paciente faz um bloqueio do plexo celíaco e melhora, é sinal de quê? De que realmente a dor dele é de origem visceral. Então, o tratamento ele muda completamente. Alvos diferentes, tipo de medicamentos diferentes, para poder tratar em relação ao paciente que queixa de uma dor somática naquela região. E terapêutico, porque ele já começa a tratar. Na hora que a gente faz o procedimento, se realmente a dor for de origem visceral, o paciente já vai sentir uma melhora. Então, é diagnóstico enquanto ela confirma que é a dor de origem visceral e já é terapêutico enquanto ela já, naquele momento, a partir daquele primeiro momento, o paciente já começa a ser tratado. Essa aqui é uma animação que eu tirei do site View Medical, onde mostra justamente esse procedimento. Então a gente nota aí que na região anterior da coluna vertebral, né, na face anterior da coluna vertebral está o plexo, principalmente ao nível da primeira vértebra lombar. Então aí está a localização. Então a gente nota aqui, ó, pâncreas, né, a parte do fígado aqui, o estômago aqui por trás do pâncreas. E nós colocamos então esse paciente de barriga para baixo, com uma almofada na região do quadril, e a gente começa a desenhar o procedimento, né? Aqui de uma forma muito simplificada, onde a gente, através de agulhas especiais, guiadas por um aparelho chamado fluoroscópio, que é esse como se fosse um raio-x no tempo real, na sala, no intraoperatório, onde a gente tem alguns alvos. Então, a gente localiza esses alvos através desse fluoroscopia e a gente contrasta, usa-se um contraste para poder saber que a localização está correta, e após a confirmação no exame, usamos então um anestésico local para poder esse paciente ter o plexo celíaco ele bloqueado e, consequentemente, se a dor for de origem visceral, o paciente vai melhorar, se não for, o paciente não vai obter melhora. Então, faz-se dos dois lados, porque geralmente o plexo seria bem extenso. Então, é importante que façamos dos dois lados para poder obter uma eficácia melhor da terapia. O procedimento é feito através de sistema de hospital dia, o paciente não precisa ficar internado, né? É feito através de sedação, o anestesista ele ceda esse paciente, evitando a necessidade de uma anestesia geral. Consequentemente, não tem intubação. As agulhas são guiadas por fluoroscópio, que é aquele aparelho que a gente acabou de mostrar. Então, aqui é uma visão como se tivessem cortado o paciente no meio e olhando de cima. Aqui é a região posterior e essa aqui seria a região anterior. Nós temos as vértebras, aqui aquele ossinho que a gente sente. Quando a gente toca bem no meio da costa, a gente consegue senti-lo. E aqui a vértebra. Então, anterior à vértebra, aqui próximo daquela artéria, que é a artéria chamada aorta, nós temos esse plexo. E então, através de colocação das agulhas, a gente vem com a agulha, sente o osso, depois a gente começa a desviar a agulha para ela passar rente à vértebra. E a gente vai justamente alcançar aquela localização onde a gente vai injetar o medicamento. Aqui é uma imagem de fluoroscopia, uma imagem em perfil, uma imagem lateral, onde a gente vem com a agulha e vai avançando essa agulha até que essa ponta passe pouquinha coisa aqui da face anterior do corpo da vértebra, onde então nós injetamos o contraste. Quando injetamos o contraste, o ideal é que core nessa localização onde vocês estão vendo, nessa localização anterior ao corpo da vértebra. Então, quando cora nessa localização, a gente sabe que está justamente no sítio, no alvo, onde a gente quer jogar o medicamento. Então, a gente mantém a agulha na mesma posição e instila, geralmente, anestésico local, para poder justamente bloquear esse plexo e observar. Fazemos o bloqueio com essa medicação. E como todo procedimento tem riscos, né? Tem risco de infecção, tem risco de sangramento, como qualquer tipo de procedimento. O paciente pode fazer já no intraoperatório episódios de hipotensão, então o anestesista ele é avisado previamente para ele ficar bem atento para poder ele justamente não ser pego de surpresa. Essa hipotensão é comum devido justamente a esse bloqueio desse plexo, que é um plexo simpático. Consequentemente, haveria a sobreposição do sistema parasimpático que tende a fazer hipotensão, assim como também diarreia. O paciente pode ficar alguns dias tendo diarreia, também devido ao aumento do tônus parasimpático, que facilita a questão da eliminação de fezes. Com relação a resultados, 75% dos pacientes apresentam excelentes resultados. Geralmente, a maioria dos artigos mostra que 10% tem algum tipo de resultado e apenas 5, 10% dos pacientes têm, que não tem resultado realmente, que geralmente é quando a dor do paciente é a dor de origem somática e não visceral.
Fora a questão da melhora do quadro clínico da dor, alguns pacientes que não conseguem zerar a dor, o paciente diminui muito o consumo de outros medicamentos, como os opioides. Então, o paciente tem uma redução na dose e, consequentemente, uma melhora na questão dos efeitos colaterais, entre outras situações. Pode ser necessário repetir esse tipo de procedimento algumas vezes. Então, é bom que seja bem claro esse paciente. E outra coisa, se satisfatório, se o paciente tiver uma resposta boa, a gente pode provocar uma neurólise desse plexo, destruindo através da injeção de medicamentos como álcool, como fenol, e aí o paciente se veria livre desse plexo de uma vez por todas. É óbvio que a gente só faz esse tipo de procedimento após justamente esse bloqueio teste terapêutico, para poder sabermos se esse plexo realmente ele tem influência na origem da dor desse paciente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, por favor, me enviem e-mail. Eu tenho gostado muito da repercussão dos vídeos no YouTube, através de muitas mensagens do Brasil todo, e estou aqui à disposição.